sobre estes guardas que agora então foram os príncipes dos sacerdotes, e então falando que aquele sepulcro estava aberto e o Senhor Jesus não se encontrava mais ali. E então nós vemos que eles temiam, como estes homens religiosos, o que as pessoas iam dizer, e até mesmo, quem sabe, alguns iam confirmar do que ouviram da parte dele, que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas nós vemos que eles tomaram conselho, aqueles homens, os anciãos, se reunindo, então o que era para dizer que os guardas dormiram. Mas nós vemos que era para dizer que dormiram e vieram os discípulos, mas dormindo, como iam saber que os discípulos estiveram lá? Como iam saber, se estavam dormindo, que pessoas abriram, tiraram aquela pedra, que não era tão fácil, precisaria de força para tirá-la? Então, era algo tão fraco e algo que realmente pessoas que não queriam crer na verdade da palavra de Deus, pessoas que não aceitavam ele como o Filho do Eterno Deus, e que isto iria acontecer depois da sua morte, então iam crer facilmente nesta mentira. Isso nos leva a pensar ainda nos dias futuros. Depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver a operação do erro para que os tais creiam na mentira. Então, Deus vai agir. Então, nós vamos ver que pessoas vão crer na mentira, no engano, na falsidade, porque não creram na verdade. Então, vemos aqui que vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então, algo que não tem um fundamento, mas, como eu disse, muitos creram, como hoje e ainda estão crendo. Há muitos que até mesmo escrevem livros e querem provar de que isto não aconteceu. Então, essa mentira, e como está dizendo o versículo 15, até ao dia de hoje. Então, não era só no presente daqueles dias, mas essas palavras também estão valendo para os nossos dias, até ao dia de hoje. Se o Senhor não vir, daqui 10, 20 anos, essas palavras vão permanecer até ao dia de hoje. E o engano, como sabemos, se espalha, mas como nós, lendo aí o livro dos Atos, nós vamos descobrir de que a verdade também se espalhou de tal maneira de que muitos creram na verdade do Evangelho, a qual era pregado sobre a morte do Senhor Jesus, sobre a sua ressurreição, e de que ele vive para sempre, para salvar perfeitamente. Nós vamos pensar depois, e nós vemos então, a partir do versículo 16, nós vemos aqui, como ele já tinha falado, mas parece um pouco meio ainda escuro quanto o lugar, mas aqui temos um monte, onde o Senhor mesmo já tinha designado, onde ia se reunir. Então nós vemos que o Evangelho de Mateus, ele vai já direto a este monte, mas nós sabemos que, como João mesmo nos revela, ele estando com os seus discípulos, lá naquele cenáculo, ele entrando mesmo com as portas fechadas, ele aparece
aqueles dois homens no caminho de Emaús, como também a mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15. Então, mas Mateus, ele já entra no assunto, como ele destaca o rei, ele já está mostrando o monte, aqui onde o Senhor Jesus se encontrou com os seus discípulos. Então nós podemos ver aqui o Senhor Jesus, que ele está se revelando a esses irmãos, esses crentes que o queriam bem e desejavam estar com ele. Mas sabemos que ele, naquele dia, subiu ao céu. E nós vemos aqui, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, talvez alguns dos gentios, não sabemos, mas vemos aqui alguns duvidaram. Mas o Senhor Jesus, ele, versículo 18 em diante, nós vemos aqui a sua onisciência, onipresença e a sua onipresença. Então, vemos o seu poder, ele dado todo o poder no céu e na terra. E assim, ele instrui os seus discípulos, dizendo: ide, ensinai todas as nações. Isto é, fazei discípulos. Então, esse ide aqui, ele é diferente do ide de Marcos capítulo 16. Lá é o ide para pregar o Evangelho. Aqui para fazer discípulos, isto é, para ensinar aqueles já salvos pela graça de Deus. Mas vamos depois, não sei se vamos entrar ainda esse sábado. Então nós vemos aqui o privilégio de estes salvos, de serem batizados no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que privilégio, que dia realmente especial. Nada na água diferente acontece, mas é o testemunho e a ordem do Senhor Jesus, que é realizada, a qual pessoas são recebidas numa igreja local, onde ali podem desfrutar da presença do Senhor, como também participar dos emblemas. Mas também tem assuntos ali importantes. Então nós vemos que ele ainda está dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, eles iam ensinar aquilo que ele tinha dito. Eles iam ensinar o que estava na sua palavra. Nada dos discípulos, nada deles mesmo próprio, mas aquilo que ele já tinha mandado. E nós vemos que temos a sua promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos ver aqui ele dizendo para ir, e logo nós vemos ele dizendo: eis que eu estou convosco. Então, no mesmo momento que ele diz ide, ele também está dizendo que eu vou estar com vocês. Então, aí nós temos já por anos irmãos e cada irmã que tem ido de várias maneiras e tem anunciado o Evangelho a tantas pessoas, e a qual ele está dizendo até a consumação dos séculos. Amém. Não vou entrar em detalhes, porque nesses versículos nós temos o senhorio do Senhor Jesus, temos o discipulado dele, qual ele dá aos seus discípulos, temos a comunhão, temos a sua ele ensinando o aprendizado, temos o companheirismo dele com os seus cada dia. Então há bastante assuntos aqui, mas vamos depois pensar juntos nessas verdades. Então, se algum irmão quer falar,
em geral nesses versículos. Vamos entrar em versículo 11. Vamos pensar sobre a atitude desses guardas. Eu já falei também sábado passado que eles não dirigiram-se a Pilatos, mas a estes príncipes dos sacerdotes, porque se eles dirigissem a Pilatos, eles estariam mortos. Mas esses homens aqui, como nós sabemos, eles iam tentar persuadir Pilatos de alguma forma para que ele não ficasse sabendo do que tinha ocorrido. Uma mentira bem elaborada e muitas vezes repetida pode ser tido como verdade, né? É o que nós temos aqui. Uma mentira bem elaborada, bem preparada, bem estudada. E é o que existe hoje por toda a área, por todo o mundo. Seja na religião, seja na política, existem mentiras bem forjada, bem arrumada, mas não passam de mentiras. E essas mentiras direcionam a vida de muita gente. Aqui num assunto crucial, né? Porque a pessoa que está sendo negada a ressurreição é a única esperança para qualquer pessoa, de qualquer época, entrar no céu. É a única esperança dele ser o Salvador pessoal. É um projeto que foi elaborado para tapar o sol com a peneira, porque eles dormiram, não viram o movimento para tirar aquela pedra, não era, como já foi dito, não era tão fácil, né? E ter um pouco de movimento e arrumar tudo em ordem, aquela roupa no sepulcro, demorou. E outra coisa, ia ter vários guardas ali que todos dormiram, nem ficou nem acordado, plantão. Então é uma mentira para tapar o sol com a peneira. Mas o mundo aceita isso. Né? Tinha um grande ser interessado no assunto, né? Os homens aqui são marionetes ou instrumentos nas mãos do diabo. Antes ele não queria que Cristo fosse à cruz. Nas palavras de Pedro, ele disse: Senhor, de modo nenhum isso deve acontecer. Mas já que o Senhor estava disposto, então o diabo queria que a morte dele fosse bem cruel. O Senhor Jesus disse que aquela hora era a hora deles, dos poderes das trevas. Já que Cristo morreu, o diabo não quer ele vivo. De novo, não. Então agora, mais uma vez, é a mão dele aqui. E sempre tem instrumentos para ele usar, né? Não é muito difícil ele encontrar. E podemos ver que esses homens, eles mesmos eram testemunhas, porque conforme o versículo 11, nós lemos que eles contaram todas as coisas que havia acontecido. Então, do terremoto, do anjo e assim por diante. Então, eles mesmos não tinham como negar isso, mas, como já tem sendo dito, a mentira aí entrou para enganar as pessoas. Nós pensando
nessa mentira fica olhando para esses homens soldados treinados. Não houve luta, não tentaram nem defender o sepulcro, dormindo. Uma guarda preparada para passar uma noite de guarda. Sabe, ver todos esses homens dormindo. Uma pedra gigante na frente, tiraram um corpo morto, carregar, se fosse, tivesse roubado, carregar um corpo morto não é fácil, ainda dobrar. E homens preparados, soldados, preparados, não viram. Sabe, fica difícil de uma mentira assim ser tão escancarada. E como você falou, eles anunciaram a esses homens e mesmo assim, eles não aceitaram. Ainda negaram o Senhor Jesus. Mesmo tendo o testemunho daqueles homens que viram o anjo, o terremoto, mesmo assim eles negaram a pessoa do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. A ressurreição dele, porque eles sabiam, no 27:63, dizendo: Senhor, lembramos-nos daquele enganador vivendo, ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então, eles tiveram certeza do que o Senhor Jesus Cristo falou para eles. Aquilo que ele tinha falado realmente aconteceu. E mesmo assim, eles não abriram. Como o faraó no Egito. Com tudo aquilo, o coração deles permaneceu duro contra a pessoa do Senhor Jesus. Eles podiam agir como o centurião na cruz, né? Se isso aconteceu e foi o que ele disse, né? Eles poderiam agir como aquele centurião. Olha, então, verdadeiramente este é o Cristo, o Filho de Deus, né? Mas não. Havia algo a mais algo no coração deles, que realmente odiavam a Cristo e a verdade das suas palavras. O mundo anda com uma Bíblia pregando o Evangelho, dizendo que pregam o Evangelho. É quando você pergunta sobre a salvação que consta na Bíblia. Você é salvo. Vira um porco espinho. Não pode ter certeza. Eles negam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que eles dizem que pregam, na mesma hora eles negam. Não pode ter certeza. Esses homens, tendo uma religião, tendo os profetas, tendo o Velho Testamento que falava da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tendo a palavra do Senhor Jesus Cristo que falou para eles, e quando eles tiveram a certeza, eles negaram. E o mundo faz a mesma coisa. Nos dias de hoje, tendo a Bíblia, dizem que são, dizem que pregam o Evangelho, e quando se pergunta, você é salvo? Você tem certeza? Não pode. Só quando morrer, daí a gente sabe. Mas ninguém voltou para dizer que estava salvo. Aí você pergunta, alguém voltou para dizer que foi salvo? Alguém voltou para dizer que estava no céu? Os mortos não voltam. E o mundo ainda continua negado. Tendo a Bíblia aí que nos dá esta certeza, esta garantia. Foi o que Abraão falou para aquele homem lá no inferno. Olha, eles têm lá, tem os profetas, tem Moisés, tem as Escrituras, né? Eles precisam ler sobre este lugar, sobre o céu e como chegar no céu. Bem diferente da atitude aqui dos soldados. Eu estava fazendo um comparativo, um grande contraste, foi dos pastores, né, que tiveram aquela boa notícia, anunciaram, viram o menino, anunciaram para Maria, e Maria ficou muito contente com aquele anúncio. E diz a Bíblia que conferindo-as em seu coração. Né? Mas nesse evangelho também de Mateus nós lemos sobre os magos, que alguém também ficou descontente com aquilo que eles estavam trazendo. Herodes, que perturbou-se, e não foi só Herodes, toda Jerusalém. E no caso desses soldados aqui, o próprio Espírito Santo nos explica por que eles guardaram essa mentira e por que eles propagaram essa mentira. Porque eles ganharam dinheiro, muito dinheiro. O dinheiro comprou eles. Então, no versículo 11, eles explicam a história, né? O que realmente aconteceu. No versículo 12, eles se congregam
para resolver o problema diante do povo, né? Em versículo 13, os discípulos viram herói, se tornam heróis, né? Viraram heróis, sem ser. Estão em casa, trancados, escondidos, mas fizeram deles heróis de ir lá, roubar o corpo, enfrentar a guarda, aproveitar, esperar eles dormir. E o plano segue, né? Se o governador tomar conhecimento, então eles iam persuadir também. Persuadir o povo, persuadir o governador, comprar e calar esses soldados. Mas esses homens, de certo, particularmente, eles de certo tiveram que enfrentar isso a vida toda, né? Esses soldados. Porque eles não podiam negar para eles mesmos, né? A verdade que a gente presencia. E foram bem pagos, não era uma gorjeta, né? Isso aqui, muito dinheiro. Foram bem pagos. Eles podiam ver o que era a religião, né, judaica, e o que era a obra divina. Eles presenciaram, viram aquilo. E nos mostra que o conhecimento sem fé é inválido, né? E a Bíblia é repleta disso, né? Muitos presenciaram muitos milagres do Senhor Jesus Cristo, podiam até contar, mas não tiveram fé, não creram. Esses homens também observaram tudo isso que aconteceu, podiam contar, mas não acreditaram, não creram. Talvez fizeram deles desacreditados da religião, porque a religião, né, como hoje, né, muita gente está desacreditada da religião pelo mau testemunho que existe nas que deviam dar um bom testemunho, né? Tem o nome de Cristo, dizem que pregam o Evangelho. Aqui é o caso, né? Eu esqueço, São Tomás disse uma vez que, e ele tem razão, é bem assim que acontece. Pessoas que leem a Bíblia, como esse mundo evangélico hoje, eles leem a Bíblia. Mas se você levar isso para a Bíblia, como já foi citado aí, acaba eles negando e ficando com as experiências deles, né? Não pode ser assim. Pode ou não pode? Se não pode, pode jogar no lixo. Não. Então, eu lembro, uma pessoa pode ler a Bíblia, eu conheço a Bíblia de capa a capa, pode até conhecer, até decorar a Bíblia. E está nas trevas, na ignorância e na cegueira. Eu lembro o que o Senhor disse para aqueles homens, ele disse, e a sua palavra não permanece em vós, gente que examinava a Bíblia, porque naquele que ele enviou não crede vós. Examinais as Escrituras, gente que examinava as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, certo? E são elas que de mim testificam. A Bíblia fala de Cristo. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, podia saber toda a Bíblia e não confiar em Cristo. Diz aqui também, porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, examinavam a Bíblia, examinavam as Escrituras que falavam de Cristo, mas não chegavam a Cristo. E assim o mundo está cheio. Pode fazer discurso, que pregação, que verdade, está certo o que está falando. Mas ele tem Cristo? Tem salvação? Não tem. Bem como Pedro falou, negam essa verdade da certeza da salvação.
podemos imaginar, pensando sobre a divindade, a vida eterna do Senhor Jesus, lembrando que esses soldados recebendo dinheiro, chegou o dia quando usaram a última moeda. Mas o Senhor permanece eternamente. Né? Então, as coisas deste mundo terminam. Mas o que é eterno é para sempre. Então, talvez podiam lembrar, olha tudo, já terminou o nosso dinheiro. Mas a notícia é que ele vive. Vive para sempre. Isso mostra como era corrupto o coração deles, né? Não concluiu. Não, isso aí é só dizer que, quem sabe, ainda eles ouviram as pregações em Jerusalém, falando deste que vive para sempre. Não só ia dizer que, coitado desses soldados, uns coitados, pagãos, idólatras, cheios de superstição, mas eles passaram por uma experiência terremoto. Aquele anjo era como um relâmpago, sua veste branca como a neve. Aquele terremoto, eles sabiam do que tinha acontecido. Algo aconteceu. E depois mentir que os discípulos roubaram o corpo do Senhor, isso aí, se não se salvaram, provavelmente que não, morreram com essa consciência acusando, nós somos pagos para mentir. Algo aconteceu. E eles se envolveram numa coisa que... Aí eles foram procurar os anciãos para ver, para resolver o problema. E, em vez de ser ajudado pelos anciãos, em vez de... Estavam no inferno, eles largaram no lago de fogo. Deixaram pior do que estava antes. Será que não é assim a religião do... Os pecadores vão nesses lugares, né? Sente alguma necessidade lá, em vez de receber algo vindo de Deus, recebe uma tonelada de coisas que é fruto da imaginação do coração corrompido do homem, como está aqui. Aqui é a medida da como estava o coração deles. E hoje a religião está cheia de gente paga para mentir. A religião, esse mundo evangélico hoje, mundo pentecostal, tem gente paga. Eu conheci gente que confessaram, depois se salvaram, confessaram que eram pagos para mentir que tinha sido curado. Conheci uma senhora em São Gabriel que até morou conosco em Cachoeirinha. Ela sofreu um acidente, foi toda quebrada quando construíram a rodoviária em Porto Alegre. Aí se converteu para essas seitas evangélicas, levava ela para dar testemunho nas igrejas, e foi curada, toda capenga, toda defeituosa. Alguns aqui conheceram ela. Nunca tinha nada, até confessou salvação, não tinha nada, acho que morreu na igreja católica, a dona Genira. Era da idolatria, foi para o pentecostal e morreu na idolatria. Paga para mentir. E assim está cheio. Pessoas para mentir. Gente religiosa que fala não é bandido na cadeia. Gente religiosa. Bíblia, gravata, pasta bonita. Glória a Deus, aleluia, e tanta coisa. É triste. Essa gente, eu não sei, o seu Lécio diz, eu acho que ele tem razão, são piores do que bandidos na cadeia, que não sabem nada da verdade. Essa gente sabe. O castigo vai ser pior. Interessante que os anciãos não duvidaram deles, né, dos soldados. Os
soldados vieram com essa história e eles simplesmente compraram essa história e pagaram depois, né? Mas em nenhum momento a gente vê dúvidas aqui a respeito do que os soldados contaram. Então é como a gente está destacando mesmo, é igual a religião, da história do mundo é colocada para dentro da religião, posta de uma outra forma, outra cor, né? E esta gente queria um Messias para eles reinar com ele assim. Como é que eles podiam imaginar? No início desse evangelho, os outros evangelhos, nós vemos o Senhor e João Batista vindo preparar o povo. Havia necessidade de arrependimento para que Cristo reinasse primeiramente nos seus corações, aonde não houve lugar. Né? Aqueles que se arrependeram, receberam o batismo de João, se congregaram a Cristo, mas não foi suficiente para ser considerado a nação. A nação, na sua maioria, é conforme o coração dos líderes aqui. Né? No livro de Atos, nós vemos até o final ainda o Evangelho, Deus, através do Evangelho, mais uma vez, indo na casa deles e batendo na porta. Diz, olha, essa é a decisão de vocês? O livro de Atos termina mostrando que essa era a decisão com a prisão de Paulo em Roma. É assim que termina o livro de Atos, né? Paulo preso em Roma. Essa é a atitude deles. A gente não quer. Porque eles queriam conforme o pensamento deles, né? Conforme o andar deles, né? Mas jamais o Senhor podia concordar, né? Com os pensamentos, com a vida deles. Eu estava só lembrando de passagem, trabalhando na sociedade bíblica, eu pude perguntar para uns quantos que tinham título de pastor, né? Por que não falavam a verdade? Né? Por que não apresentavam a salvação pela graça? Que pecador morrendo em seus pecados vão para o inferno? Como nós vamos falar isso? Quem vai ficar lá conosco? Que eles mesmos não tinham e nem podiam apresentar isso. Então, que alguns já tinham um pouco mais de intimidade, eu podia perguntar para eles. Né? E perguntei como eles iam crescer na vida. Isso é muito triste, né? Sim. Olha. Por que as nossas reuniões, as nossas reuniões são pequenas? Né? Por que pregar a verdade, pessoal? Estão me mandando para o inferno? Não tem ninguém lá mandando para o inferno. Estão falando sobre a salvação e como se livrar do inferno. Mas o pensamento é não, então, só que eu vou para o inferno. Né? Lá no caminho, né? Por isso que são poucos os que vêm e voltam. E não é isso que eu quero ouvir. Esse ambiente é cheio. Prédios tem que ser grande. Por quê? Lá é pregado que a natureza pecaminosa é agora. Sim. Todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. Todo mundo é crente. Todo mundo vai para o céu. Por isso que devemos apresentar o Evangelho, né? Temos o privilégio de conhecer esse Evangelho genuíno, verdadeiro. Então, oportunidade surgindo, nós vamos estar aproveitando a oportunidade, porque ele é diferente, não tem nenhuma igualdade ao Evangelho que no mundo aí pessoas ouvem. Não, ele é totalmente diferente. Mesmo pessoas dizendo, olha, é igual, é parecido. Não. Lá no fundo tem algo que eles não concordam. Como alguém me disse, não sabendo ela, disse, olha,
lá na dos adventistas é igual? Eu disse que não. Quando eu falei que eles não criam no inferno, essa pessoa levou um choque. Ela estava sentada, ela fez isso aqui. Pois é, então não é igual. Eles não creem no inferno. Não adianta falar para que salvação se não existe o inferno. Então, e assim por diante, outros. Então, podemos dar graças a Deus que ouvimos a verdade do Evangelho. Ouvimos sobre o nosso pecado, sobre o fim do nosso caminho. E hoje podemos falar a outros, né? Como nossos filhos aqui hoje devem aproveitar da salvação que há em Cristo. Porque muitos estão enganados, querendo ouvir a verdade, mas estão lá. Que Deus encaminhe para que eles possam ouvir a verdade e sair do engano das trevas, da religião, deste mundo que o diabo tem se servido para que muitos venham entrar no inferno. Estava no mercado hoje no Giasse e olhei um casal que eu conheço do Passo. Eles acho que não me viram. Ele trabalha no Banrisul, fanático das testemunhas de Jeová. A mulher também. Eu vi de longe assim. A roupa dela não servia nem para homem, não servia. Homem usar aquilo seria um escândalo. E 2 argolas aqui nas orelhas. Aí aos domingos saem nas casas, bem vestidinha, bem bonitinha. Somos testemunho de Jeová. Testemunho do diabo? Testemunho do diabo? Nada de Jeová. Mundanos, hipócritas, mentirosos e fingidos. É assim o mundo religioso. Anda nas casas aí. Gente que não é para abrir a porta. Essa gente. Se conseguir dar um folheto lá no portão para botar na caixinha de volta no lixo, logo ali na frente, tudo bem. É assim que eles fazem. São proibidos pela sociedade deles ler. Eles têm medo. Eles têm medo. A doutrina forjou na cabeça deles. Só pode ler leitura deles. De uma Bíblia inventada por eles. Eu dei um folheto para um deles. E quando eu volto, vou lá na caixinha do carteiro, o folheto estava de volta lá. Eu peguei um deles, vou botar no lixo. Um menos para distribuir na rua. Mas eles devolveram. Eles são proibidos de ler folheto de qualquer. Sei. Estou observando aqui como o homem tenta limitar o poder de Deus, né? Aqui era tentar limitar o poder de Deus, né? Inventar uma mentira para dizer que não havia acontecido. Esses soldados, na verdade, eu acredito que eles falaram a verdade para esses homens aqui, porque eles contaram tudo o que aconteceu. E como já tem sido dito, eles eram próprias testemunhas sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Sim. Eu estava pensando aqui, esta pedra não estava só colocada na frente, como ela estava selada, não era tão simples assim. Sim. Estava pensando que Pedro na cadeia, lá em Atos 12, ele estava bem preso. Mas o anjo do Senhor veio e caiu-lhe as algemas das suas mãos, as correias, e aqueles portões se abriram, aquelas guardas não puderam segurar. Deus. O poder de Deus, não há nada neste mundo que pode intervir. E pena que esses soldados, eles, falando a verdade, mas pena que receberam o dinheiro, né? Podiam dizer não, né? Olha, vocês querem, mas nós vimos o que aconteceu e não tem como negar isso, né? Mas aí eles cooperaram com engano, mentira, recebendo aquele dinheiro.
E sobre o poder, como você estava falando, lendo Romanos capítulo 1, nós vamos ver como o homem é inclinado a isto. Ele quer desfazer tudo de Deus. Tudo. Romanos capítulo 1, olha, não fica ninguém em pé. O homem em si, ele quer desfazer Deus. Uma coisa aqui interessante é a última palavra do versículo 12, ordenando. Então eles ganharam dinheiro, mais do que isso, muito dinheiro, mas tem um preço para isso. O preço é seguir essa mentira. Então aqui nos mostra como o diabo, às vezes ele pode dar muitas coisas, mas tem um preço por isso. Sem dúvida alguma, a alma, mas de uma vida totalmente entregue à escravidão. Nesse caso aqui é mentira. E eles continuaram em Atos 4, quando Pedro e João estavam perante o Sinédrio, eles ameaçaram eles para que não falassem, mas Pedro disse, respondendo porém Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. A diferença de homens que temem a Deus e de homens que não têm Deus no coração. Esses soldados aceitaram o dinheiro e se calaram. Mas Pedro e João, né? E aqueles homens, eles ainda mais os ameaçaram e não achando motivo para o castigar. Ainda ameaçaram, mesmo assim, mesmo ouvindo homens que falam de Deus, que temem a Deus, tinham acabado de ver um milagre, mesmo assim. Mesmo homens duros e cruéis. São pessoas cruéis. A Bíblia não diz, nós não podemos afirmar isso. Será que Pilatos engoliu essa história, essa mentira? Ele que esteve na frente do Senhor e não achou nada de defeito. Mas o que ia fazer? Se foi roubado, se ressuscitou, o que ele ia fazer? Talvez nem chegou. Talvez nem chegou perante ele, né? Pois é. Ficou por aqui. Pois é. Mas se chegou, dá para ver o poder que eles tinham, né? Diz aqui, persuadiremos. Uhum. Parece um soldado romano não podia dormir, né? Eles estão acostumados já a persuadir as pessoas, a enganar as pessoas, né? Eles já têm o jeito para... Eles haviam persuadido aquela multidão para que dissem Barrabás, né? Persuadir os soldados para ficar calado, então, persuadir o presidente para condenar Cristo. O dinheiro compra tudo, né? Então o ser humano é receptivo à persuasão, né? Infelizmente, nossa natureza permite. Só a salvação e o Espírito Santo em nós pode nos ajudar a nos curar, a ficar curado disso. Os homens, eles amavam os primeiros lugares. Eles amavam quando eram chamados na praça de mestre. E se eles não fizessem isso, eles iam perder isso. Então eles, de qualquer forma, eles iam em concurso. Homens que querem estar lá na frente. Alargar bem a franja, ter um nome bem grande escrito na placa. A gente veja bastante isso. A igreja dá o nome do fulano lá, uma foto dele lá. Quando a gente veja lá, quando passa alguém, mostra o cara pedindo dinheiro para fazer um templo, milhões e milhões. E o povo dando dinheiro, o nome dele bem grande. Né? E assim os homens vão, e quando eles são ameaçados disso, eles proíbem alguém ler. Quando é proibido ler o que eles falam. O folheto deles toca fora. O deles é mentira. Não lê. Eu sou certo. Eles fazem qualquer coisa. Qualquer coisa para não perder os primeiros lugares.
podemos entrar, versículo 16. Temos mais alguma coisa para dizer? Esse engano, essa mentira. Nós vemos no versículo 15, foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Saíram com a consciência confortada e com dinheiro, achando, né? Será que no versículo 11 diz que alguns da guarda, né? Não foram todos, alguns não ganharam dinheiro, né? Foi repartido, a gente não sabe. É triste, porque por não sabemos era muito, mas por algumas moedas, né, corações são levados a ficar com engano, a mentira, e poder até mesmo fingir isso, né? Fingir e poder dizer, olha, nós estávamos dormindo. Isso. Já temos ouvido sobre o coração do ser humano. E não mudou também nos nossos dias. Né? Daí para pior. Mas enquanto havia essa reunião deles, esse conselho, então nós vemos que em outros evangelhos nós vemos, como aqui mesmo já pensamos sobre essas mulheres que estavam desfrutando deste Salvador vivo, que podiam adorar, podiam estar com Ele, podiam, como Tomé pôde colocar o seu dedo na sua mão, ao seu lado. Então, os discípulos podiam se alegrar em ver esta pessoa bendita, este que eles podiam ver e comer o peixe, o mel. Então, ali estava o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, mesmo eles reunidos lá naquele cenáculo fechado, ele aparece. Então, enquanto esses homens aqui estavam planejando, esquentando a cabeça, o que iam fazer e enganar todos os judeus, imagina? Então podemos pensar também em nós, quanto o mundo está vivendo nesta confusão, quanto o mundo está buscando as coisas desta vida, planejando. Sem dúvida, o diabo está trabalhando neste mundo, planejando, porque ele não quer ver crentes neste mundo. Então ele planeja como tirar esses crentes. Como? E assim surgem tantas coisas às vezes, que vem do maligno. Então, nós temos alguém, né, a quem nós podemos estar desfrutando, podemos estar gozando, e uma esperança de a qualquer dia desse ver ele face a face. Então, nós também podemos ficar à parte como os discípulos aqui, agora, e assim estar desfrutando com o Senhor. E como vemos no versículo 16, então os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Se o maligno tem a sua reunião, o Senhor Jesus tem a sua reunião. Se o maligno tem algo para entregar ao mundo, o Senhor Jesus tem algo para entregar aos seus discípulos, fortalecer eles. Se o diabo tem uma mentira para o mundo, o Senhor tem uma verdade para os seus, confortar os seus corações, animar
e dizer para eles entrar aonde a mentira existe e pregar a verdade, né? É para ir lá onde está o erro, onde o diabo está espalhando o erro. Mas antes ele fortalece os seus discípulos. Ele se apresenta, não só esta vez, muitas vezes antes, né? Nas reuniões deles, come com eles, anima eles, como João capítulo 21, os discípulos, pelo menos boa parte, estava lá com Pedro no mar, caminha com aqueles 2 discípulos, animar eles, aqueles que iam para Emaús, e depois dizendo: estou convosco todos os dias. Então, animados, fortalecidos, ensinados. Então ele pode dizer: agora ide. Então, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, ele está assentado sobre uma base sólida, né? Não em cima de mentiras e fundadores e... Não, isso aí é dizer que maravilha, o crente ele tem esse privilégio, como esses discípulos aqui, tinham o privilégio de ter o Senhor com eles. Então, como mesmo o Senhor queria falar com Pedro naquela ocasião, né? Então, se Pedro está com esse conselho, né, aqui, desses príncipes, desses anciãos, o que Pedro ia ouvir? Mas o Senhor tinha algo para ele, né? Como ele lá chama Pedro e fala com ele, né? Então, anima ele, incentiva ele, mostrando que o povo de Deus, os crentes, iam precisar dele. E o Senhor ia usar ele no meio da congregação para animar os crentes, fortalecer, né? Como vemos, né? O Senhor mesmo dizendo para ele para apacentar o rebanho dele. Então, no versículo 9, lemos aqui aquelas mulheres abraçaram os seus pés e adoraram, né? Agora os discípulos, versículo 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Domingo de manhã nós temos aqui para adorar ao nosso Senhor, a mesma pessoa. Tomara que não tenha ninguém duvidando, né? Levianamente, às vezes, quem sabe, não duvidando, mas será que temos aquela apreciação de adoração verdadeira, né? Adoraram, mas alguns duvidaram. Essa ocasião não é a mesma, já foi destacado, em que ele sobe ao céu, né? Não é a mesma apresentada em Lucas e também visto em Atos dos Apóstolos, Marcos. Aquela foi em Betânia, no Monte das Oliveiras. Aqui ele está na Galileia, bem ao norte, né? Bem longe. Ele teve um encontro com seus discípulos antes daquele momento, né? Fora do centro, como nós vamos ver, nosso horário já foi, é característico, né? Cada evangelho termina apresentando o Senhor Jesus após a ressurreição, conforme a característica apresentada no evangelho, né? Como rei, ele foi rejeitado em Jerusalém, foi crucificado. Então ele não tem mais parte com Jerusalém, não tem mais parte com o templo. Então aqui ele está na Galileia. A Galileia, diz que era a Galileia das Nações, porque estava muito junto era divisa com a Síria, né? Com Síria. Mas acho que vamos deixar para sábado que vem continuar o assunto, né? Porque tem mais coisas, características aqui, né? Só uma pergunta, não ir para casa com dúvida.
sobre se mais alguns duvidaram, o que os irmãos pensam? É entre os 11 discípulos ou tinha mais? Bom, temos Tomé que duvidou, mas aqui alguém tem dito que parece que eram alguns dali da Galileia mesmo, né? Então, mas a gente não tem algo, pelo menos eu não tenho lido outras coisas, ninguém dá algo concreto, né? Mas eram pessoas que, e para eles naqueles dias, como mesmo os discípulos, mesmo o Senhor, como já pensamos, ele, mesmo no Evangelho de Mateus, ele fala principalmente 3 vezes sobre este assunto. Então, mas eles não estavam lá no sepulcro, como aquelas irmãs foram, né? Então, e para eles era difícil. Só é bom destacar que eram crentes, né? Porque eram salvos. Salvos, né? Então, que é bem o contrário para nós hoje, né? Nós temos toda a Escritura completa quanto a esse respeito, a ressurreição do Senhor Jesus. Mas para eles não, mesmo estando com o Senhor, que estava falando desse dia para eles. Nós temos muitos ensinos das Escrituras para o crente, mas tem crente que diz, mas não é bem assim, não precisa. O que é isso? Duvidando da palavra de Deus, do que Deus, o Espírito Santo, falou através do seu servo? Duvidando. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.